Você tá moderninho, né? Esse eu não sei fazer. Preciso Ao aprender. vivo no YouTube. Aqui, olha só, rapaz. Novos tempos, hein? Nós Vai, temos. hein? Então tá bom, Amato. Então eu acho que o Ricardo vai cortar os nossos áudios aí tudo. Nós temos 14 integrantes, a maioria são os residentes aí, que estão participando. Tá bom. Eu vou Então tá. compartilhar minha tela, então. Qualquer problema, vocês me avisem aí. Se Tá não bom, der beleza então. certo. Valeu. Tá visível aí? Então tá bom. Bom, inicialmente, então, queria agradecer aí o Vinícius e o Ricardo pelo convite. Só continuando aí a minha apresentação aí já feita pelo Vinícius, né? Então talvez seja mais fácil de reconhecer aí a minha passagem por Ribeirão, pelo fato de ter sido contemporâneo aí dele, né? E o meu duplo, né? Que é o Marcelo Volpon, ambos bastante presentes aí na faculdade aí hoje em dia. Eu trabalhei 8 anos no Hospital de Força Aérea de São Paulo, mas hoje, né, a minha atuação é principalmente em hospital privado, né? E em 2014 eu montei, né, com a minha família um hospital dia, né, com 2 salas de cirurgia, e é onde eu pratico a maior parte mais de 80% das minhas cirurgias são feitas nesse ambiente de hospital dia. Eu estou até mostrando isso para vocês agora, porque para mim é uma satisfação muito grande, né, poder operar em casa, né? Essa sala aí eu montei para fazer cirurgia de coluna e para mim hoje me traz bastante satisfação. Por outro lado, eu acabo perdendo muito tempo com a parte de administração hospitalar, né? Então é coisa que eu divido aí com a minha família. Mas me toma bastante tempo, o que me afastou um pouco, inclusive, da área acadêmica. Então, de uma certa forma, investir, né, um pouco aí nessa aula para tentar basear em evidência científica, mas talvez muito do que eu fale aqui seja da minha rotina, e aí eu peço desculpas antecipadamente. Mas vamos lá, vou só tirar isso. Então, a espondilose, né, da coluna, ela implica na degeneração da coluna cervical, que geralmente é uma combinação das condições seguintes, né? Então, como a estenose de canal congênita, uma combinação aí de hérnia de disco dura e hérnia de disco mole, hipertrofia, né, das facetas articulares, do ligamento amarelo, do ligamento longitudinal posterior, inclusive em alguns casos calcificação, né, do LLP, subluxação, né, então por conta de degeneração cervical, degeneração facetária, uma mobilidade alterada, né, então isso geralmente é interessante a gente parar um pouco nesse ponto, né, porque a artrose ela acaba levando o segmento com artrose mais avançada, ele leva ao segmento ficar mais fixo, né? Mas é muito comum que nos segmentos adjacentes exista uma certa hipermobilidade, né? E isso pode contribuir para o dano neurológico que a espondilose produz. O telescoping da coluna, né? Então, que é a redução da altura dos corpos vertebrais e as alterações da curvatura fisiológica da coluna cervical. Aqui nessa imagem a gente consegue ver alguma dessas coisas que eu citei, né? Então aqui a hipertrofia do ligamento amarelo, aqui o aumento do diâmetro anteroposterior, né? Do corpo vertebral, a redução da altura do corpo vertebral associada a protrusões de disco, aqui um afastamento, né? Do ligamento longitudinal posterior. Aqui a hipertrofia desse ligamento, associado muitas vezes à calcificação, que apesar de ser uma outra entidade, né, a calcificação de ligamento longitudinal posterior muitas vezes está associado, a ossificação do ligamento amarelo, enfim, todas essa conjunção aí de fatores que levam
a espondilose cervical. E a mielopatia espondilótica cervical, né, que é então a causa mais comum de mielopatia em pacientes acima de 55 anos. E se desenvolve em quase todos os pacientes com mais de 30% de estreitamento do canal. Com relação à fisiopatologia, né, é um pouco óbvio a gente pensar que o dano ao tecido nervoso ele se promove pela compressão direta da medula, pelas barras osteofíticas, pela hipertrofia do ligamento amarelo e especialmente se houver o estreitamento do congênito de canal. Mas existe também a teoria, né, e evidência também de que ocorre isquemia secundária à compressão das estruturas vasculares e tanto por privação arterial como por estase venosa. E também, né, o trauma medular local repetido pelos movimentos normais, né, na presença de discos protrusos e barras osteofíticas. Esse é um tópico que a gente vai discutir um pouquinho mais. Com relação ao quadro clínico, né, não vou detalhar muito aqui, mas para mim o paciente típico com mielopatia espondilótica cervical é aquele com dificuldade para deambular, dificuldade de marcha, às vezes um pouco de perda de equilíbrio, às vezes até dor nos membros inferiores, né, por estar comprometido, e com uma ressonância de coluna lombar, ele chega com ressonância embaixo do braço e a ressonância de coluna lombar normal. Esse é um caso, assim, geralmente foi investigado por outros colegas aí, que está sem diagnóstico, família preocupada, o que será que é, tal, e você vai lá, bate o martelo, não precisa nem ser na patela, você bate lá na coxa e o paciente tem aquele reflexo bem patológico, né? E aí, de fato, quando a gente pega essa tabela aqui, que eu peguei até do Greenberg, essa tabela, né? A gente vê que hiperreflexia, né, é o sinal aí mais frequente nos casos de mielopatia espondilótica cervical, estando presente em 87% dos casos. Né? E aqui, outra seta vermelha logo abaixo, né, a espasticidade em 54% também bastante presente. Aqui outros, né, sinais que a gente encontra no paciente com mielopatia espondilótica cervical, então alterações sensitivas, que estão bem mais presentes quando existe um comprometimento radicular concomitante, né? O déficit de força, que é mais frequente em membros superiores, né? Dor, né, que nem sempre está presente, né? É muito comum a gente ver paciente com comprometimento, né, com espasticidade, hiperreflexia e sem dor, né? Então, mas também é possível, também especialmente quando há comprometimento radicular, distúrbios de esfíncter e também sinais mecânicos aí de alteração da coluna cervical. Com relação à investigação, né, até o raio-x é um exame que a gente utiliza bastante, aí, principalmente em preparo pré-operatório. Eu coloquei aqui algo que eu encontrei na literatura, né? Não é coisa que eu uso na minha prática diária, mas eu achei interessante, né? Então, por exemplo, o raio-x em perfil com essa distância aí, né, da linha posterior do corpo vertebral até a linha laminar, né? Então, quando ela tem menos que 10 milímetros, provavelmente o paciente tem mielopatia. Com menos de 14 milímetros, existe um risco aumentado. E maior que 16 milímetros, raramente existe mielopatia. E esse índice de Torg-Palov, né, que é a distância A sobre a B, né, menor do que 0,8, estenose absoluta, entre 8 e 1,2, estenose moderada, e maior do que 1,2, sem estenose. Né? Então, é possível da gente ter uma ideia aí do grau de estenose cervical e de possível mielopatia, mesmo com raio-x simples. Né? Mas o que realmente, de fato, a gente usa mais o raio-x é especialmente o raio-x dinâmico na programação terapêutica, né? Principalmente para ver se existe alguma instabilidade associada. A ressonância, né? Então aqui alguns detalhes, sem dúvida, né, que a ressonância é o exame padrão ouro, e o hipersinal na medula, né? Então será que ele realmente é sinônimo, né, de mielopatia espondilótica cervical grave?
o hipersinal ele prediz um pior prognóstico, né? Então, isso é controverso, tá? Eu, pessoalmente, prefiro acreditar que sim, né? Então, realmente, algumas vezes a gente vê esse hipersinal até secundário a edema, né? Que é um quadro, né, que acabou evoluindo mais agudamente. Outras vezes parece ser um dano mais crônico, né? Então, sinais aí de mielomalácia, né? Então, para mim, quer dizer sim um quadro mais grave. A medula em forma de banana no corte axial, essa sim tem uma alta correlação com presença de MEC. E lembrando, né, que é difícil a avaliação das estruturas ósseas e de segmentos de estruturas calcificadas aí na ressonância, então sempre realizar a tomografia computadorizada como complementação, especialmente em casos pré-operatórios. Com relação às classificações e graduações, existem algumas escalas aí como a NURIC, né, Cooper, Renauer, NDI. Eu pessoalmente utilizo mais a JOA, né, eu fiz na internet um questionário, meus pacientes geralmente eles entram lá no site, respondem. Eu não uso muito como diagnóstico, mas eu uso bastante para segmento. Então, o paciente responde antes da cirurgia e depois no pós-operatório ele vai respondendo. E aqui lembrando, né, esse grupo, né, de brasileiros aqui, em 2018, eles publicaram na World Neurosurgery uma validação do JOA, né, para o português brasileiro. Então, isso é interessante. Lembro até quando eu coloquei no site, a gente não tinha essa validação e eu que tive que traduzir, né, e isso pode gerar algumas diferenças, principalmente em termos de publicação de dados e tal. Mas então aqui, para quem não conhece, né, nós temos a divisão em 4 itens, né? Então o primeiro, a pontuação é de acordo com a disfunção motora nas extremidades superiores, e o paciente que está muito ruim, né, então incapaz de movimentar as mãos, ele recebe uma nota 0, e se ele não tiver disfunção nenhuma, recebe uma nota 5. Então, de forma semelhante aqui para os membros inferiores, para a sensibilidade e para a disfunção urinária. De certa forma, então, de forma então que pacientes com pontuação de 15 a 18 tem uma mielopatia leve, de 12 a 14 moderada e menor do que 11 grave. Aqui é um outro conceito também que eu acho importante, né? Acho que principalmente para os residentes, uma coisa que eu também vejo muito na prática diária, né? É uma certa confusão entre a hérnia de disco dura e mole, né? Então, quando o paciente chega para a gente no consultório, não está escrito, né, que o paciente tem mielopatia cervical, a gente tem que descobrir, então às vezes confunde, será que é uma hérnia mole, enfim. Uma coisa que eu vejo, né, no dia a dia aí, o paciente às vezes chega com uma hérnia de disco dura, né, com um quadro de perda de força lentamente progressivo, e às vezes com uma segunda, terceira opinião, falou, não, mas o doutor me falou que essa hérnia ela vai absorver e que eu vou melhorar. Falei, não, a hérnia de disco dura, né, 2/3 dela vai evoluir para piora, né? Então, se tem mielopatia numa hérnia de disco dura, né, o caso é cirúrgico, tá? E a outra situação também não é muito incomum, né? O paciente às vezes com uma hérnia de disco mole, né, e que vem, né, com um quadro de perda de força no braço, mas que já está melhorando, a gente avalia, ele já está com a força totalmente preservada, e vem às vezes com uma segunda, terceira opinião, enfim, e fala, não, preciso operar porque essa hérnia o doutor falou que ela só vai aumentar e vai crescer e vai comprimir a medula. Também não, né? Se é uma hérnia mole, paciente jovem, não tem nenhum outro sinal, nenhum, né, degenerativo, como a gente viu ali no começo, né, só um fragmento extruso, essa sim tem a chance de reabsorver, e se o paciente estiver melhorando clinicamente, né, não tem necessidade de fazer cirurgia. Tá? Então, essa identificação eu acho importante para quem está iniciando, né, fazer esse trabalho de identificar que tipo de hérnia que a gente está lidando. Então, o tratamento, né, de mielopatia cervical é cirurgia, né? Então, existem algumas situações que a gente não precisa operar, ou que isso pode ser discutido. Por exemplo, pacientes idosos com sintomas leves em progressão,
situações em que existe um alto risco de cirurgia, decisão do paciente. Então, o paciente bem consciente dos problemas, dos riscos que ele está envolvido, da possibilidade de piora, né? O paciente, enfim, ele pode, obviamente, definir o que vai ser feito. E muita imagem sem clínica, né? Então, isso eu ainda vou discutir um pouquinho nos próximos slides. Esse é um slide clássico, né? Eu retirei do trabalho do Benzion, né? Publicado em 1997, e acho também para os residentes, eu acho importante, é uma imagem que clareia um pouquinho como é que a gente toma as decisões de abordagem na mielopatia espondilose cervical. Então, quando existe uma lordose efetiva, né, e uma compressão dorsal, a estratégia nos leva, a melhor estratégia nos diz para fazer uma laminectomia ou laminoplastia. No caso, né, de uma compressão ventral com lordose, se tiver mais do que 4 níveis de acometimento, laminectomia ou laminoplastia. Menos de 3 níveis ou menos, existe a possibilidade de laminectomia, mas também a cirurgia anterior já começa a ganhar mais espaço e certamente é a mais preferida aí pelos cirurgiões. No caso de coluna retificada, né, a gente já começa a falar mais no acesso anterior, né, ou, se for necessário, o acesso posterior, né, laminectomia, em casos de segmentos múltiplos, enfim, ou uma compressão mais posterior, associar à fusão. E, no caso de cifose, né, também o acesso aí anterior. Isso acho que ficou bem mais falado ultimamente, né? Acho que os cirurgiões de coluna e neurocirurgiões, enfim, estão mais habituados a ouvir, né? Porque tem se falado muito de alinhamento vertebral. Então, quando a gente opta por fazer uma cirurgia para descompressão, a preocupação com o alinhamento vertebral é importante. Então, faz total sentido aí que em casos de coluna retificada ou de cifose, opte pelo acesso anterior, para não só fazer a descompressão, como também o alinhamento da coluna cervical. Então, alguns problemas aí na prática diária, né? Então, uma pobre correlação entre o grau de compressão radiológica e o quadro clínico. Lembrar que a ressonância mostra uma imagem estática com o paciente deitado, né? E aí vem essa questão que eu queria mostrar mais para vocês. Se a mielopatia ela pode ser agravada por movimentos de flexão e extensão. O Michael Wang, né, ele diz, né, que parece lógico que microtraumas relacionados à movimentação normal acumulam com o tempo, levando a mielomalácia e prejuízo irreversível à medula. A medula comprimida tem mínimo espaço para deslocamentos compensatórios. E aí que eu acho que entra, né, algumas armas diagnósticas aí que a gente tem hoje em dia, como a ressonância dinâmica, né? Então, essa frase eu retirei desse trabalho do Michael Wang, né? E eu acredito, e tenho utilizado cada vez mais a ressonância dinâmica, que ela é muito útil para pacientes com muita clínica e pouca imagem, né? É polêmico ainda, não tem uma padronização para a interpretação desses dados, né, da ressonância dinâmica, mas ela é muito interessante, né? Então, na flexão, a gente costuma ver uma piora da compressão medular, né, com a pressão maior na parte anterior do disco, esse disco abaulando para posterior, associado ao osteófito, a compressão da medula, que na flexão ela fica ainda esticada, né? Ela aparece, né? E na extensão, a medula ela se torna mais curta e mais espessa e favorece a compressão pelos elementos posteriores, né? As máquinas, né? Qualquer máquina faz, né? É questão mais de protocolo dos laboratórios fazer ou não, mas para fazer a flexão é colocar uma coxinha atrás da cabeça e fletir, e fazer a extensão, coxinha atrás do ombro ali e estender a cabeça, não tem segredo. Fazer com rotação e lateralização já não é tão simples, são poucas máquinas que conseguem fazer, mas eu acredito que aí os dados, talvez, pelo menos no momento, vão mais confundir do que ajudar. Tem uma situação bem interessante, né, que a ressonância dinâmica ajuda, que é a mielomalácia, né? Na mielomalácia,
é normal a gente ver um aumento paradoxal do espaço subaracnoide ao redor da medula, né? Então, essa medula, ela sofreu, ela reduziu de tamanho e a gente vê ali o espaço subaracnoide aumentado. E aí, quando é feita a movimentação, o paciente pode, a compressão daquele segmento, ela pode se tornar óbvia, né, e evidente ali, seja na flexão ou na extensão. Então, como eu disse, não tem padronização, mas os parâmetros que a gente consegue avaliar são dimensão do canal, dimensão da medula, amplitude de movimento e alterações discais. Aqui um exemplo, né, de uma ressonância dinâmica. Então, podem ver que na flexão, né, praticamente os abaulamentos discais ficam bem amenizados. No neutro, a gente, né, vê aqui dois segmentos comprometidos. E na extensão, esses segmentos eles ficam bem mais evidentes. E a outra arma, né, para essa situação, né, é o potencial evocado, né, que para mim hoje ele está indicado especialmente em pacientes com muita imagem e pouca clínica, tá? E aqui tem alguns trabalhos, né, que mostram evidência de benefício, né, nessa situação. Já está bem claro aí na literatura. Existe também uma superioridade do potencial evocado motor, quando comparado com o potencial evocado sensitivo para identificar a mielopatia. E eu acho muito útil na prática diária para convencer o paciente, né, que ele precisa da cirurgia, né, nos casos que realmente a gente está indicando, considerando esse ser o melhor tratamento para aquele paciente. O problema quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu pedia potencial evocado motor e nenhum paciente conseguia fazer, né? No Sírio, não importa, eles não conseguiam. Conversando com os neurofisiologistas, fui entender, né? O potencial evocado motor ele precisa ser feito com sedação, pelo menos preferencialmente, né? Imaginar, vai parafusar um eletrodo na cabeça e dar choque no corpo ali, não é muito agradável fazer sem sedação. E aí os locais não estão, né, o neurofisiologista geralmente trabalha no laboratório ou na clínica dele, ele não está condicionado ali a fazer a sedação. Com a montagem da nossa clínica, né, como a gente tem essa possibilidade lá, já há alguns anos aí, eu junto com o Ricardo Ferreira, né, que é um cara bastante conhecido aí nessa área, a gente começou a fazer o potencial evocado motor na clínica, né, e com sedação. E aí, acompanhando um pouco o trabalho dele, né, ele diz que a flexão e a extensão aumentam a possibilidade diagnóstica. E, de fato, eu segui alguns exames dele e ele deixa o paciente 15 minutos com flexão, 15 minutos com extensão, né, e muitas vezes o paciente que na posição neutra não tem alteração de potencial motor, na flexão ou extensão forçada, apresentam essa alteração, né? Aí eu fui procurar isso para mostrar para vocês evidência disso e não encontrei, né? Aí eu mandei uma mensagem para ele aqui, eu copiei no WhatsApp aqui para vocês, pedindo algum artigo, uma referência de onde ele tirou isso daí, porque realmente faz todo sentido, eu vi funcionando, né? Mas ele ainda está me devendo esse artigo, tá? Esse outro artigo que eu coloquei é mais mostrando a superioridade de potencial evocado motor com relação ao potencial evocado sensitivo. Mas ainda estou devendo aí algum trabalho que mostre o uso da flexão e extensão no potencial evocado pré-operatório. Aqui só puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né, o lado da endoscopia, né, já existem trabalhos que mostram algum benefício ou alguns benefícios da endoscopia no tratamento da mielopatia espondilótica cervical, né? Então, benefícios que a gente vê na endoscopia nas outras regiões aí da coluna, na região lombar, enfim, e também no tratamento da radiculopatia cervical, né? Então, benefícios como menor lesão tecidual, menor dano à musculatura, menor perda sanguínea, alta precoce, retorno precoce ao trabalho. Então, são vários trabalhos que mostram esses benefícios, né, e a possibilidade de fazer o tratamento da mielopatia cervical com endoscopia. Mas realmente está muito recente e esses trabalhos eles mostram a endoscopia assistida, não é a full endoscopy, né, que é a endoscopia com irrigação, né, que com relação a isso eu encontrei um trabalho em cadáver em 2012
que mostra, né, a expansão aí do canal vertebral com acesso endoscópico, ou seja, mostrou que é possível de ser feito no cadáver. Eles fizeram, depois abriram a coluna para ver se tinha algum dano na dura, alguma coisa, e realmente são alguns trabalhos aí promissores. Eu não sei, talvez o risco ainda de manipulação muito próxima à medula, com irrigação, ainda existe um receio grande da comunidade aí em começar a fazer mais esses casos com endoscopia com irrigação. Eu vou mostrar aqui um caso só para vocês entenderem o porquê que eu acho que vale a pena e talvez isso mude nos próximos anos, né? Esse é um caso de endoscopia cervical para radiculopatia, uma hernia de disco com compressão radicular, né? E eu quero que vocês vejam aí a visão que a gente tem do saco dural. Então, uma hérnia, uma estenose que comprometa a raiz e o terço lateral aí da medula, né? Não imagino que seja problema para essa técnica fazer a descompressão. Então, aí a inserção do endoscópio, a início da foraminotomia, né? Então, ressecção na margem inferior da lâmina superior, tá? Com Broca e Keisson. Então, a esquerda aí é cranial, está ressecando a margem inferior da lâmina superior, e aí já a foraminotomia é realizada. Então, à direita a gente vê a margem superior da lâmina inferior já ressecada. Aqui a gente vê a raiz, né, saindo perpendicular ali ao saco dural. O dissector estava, aqui a gente está trabalhando em cima do disco. Então, aqui está o saco dural. Esse caso era realmente uma hernia extrusa, mas tinha a presença de osteófitos, então a gente tenta reduzir um pouco esse osteófito com brocas manuais e com eletrocautério. Então aqui vocês podem ver que a gente tem acesso, né, aqui ao saco dural e à medula. Nesse caso, né, a procura de um fragmento extruso, né, aqui saiu o fragmento extruso, né, da hérnia. Obviamente que não pode ser muito manipulado ali o saco dural naquela região. Aqui eu ampliei depois um pouco o foramen superiormente, né? Então, para explorar um pouco o ombro da raiz, né? Eu não tinha ficado satisfeito com aquele fragmento extruso que saiu e fui procurar um pouco mais, ver se tinha no ombro da raiz, tá? Então, a gente consegue ver aqui o ombro da raiz. Aqui, eu não mostrei nesse vídeo aqui a ressecção do ligamento amarelo, mas vocês vão ver agora no finalzinho do disco, do vídeo, que a gente tem, ó, aqui, ó, nessa região aqui em cima, a gente tem uma ampla área de flavectomia, né? Então, todo o saco dural aqui exposto. Ó, aqui ligamento amarelo ressecado, e aqui a gente, entrando com o endoscópio nessa região, a gente consegue acessar aí toda a extensão da medula, né? Então, realmente não vejo problema de fazer alguns casos aí, principalmente de compressão posterior, com essa técnica. Bom, agora rapidamente, eu preparei 4 casos aqui para mostrar. Os seus 3 primeiros casos, eles têm um desfecho. A gente pode usar a tecnologia aqui, se vocês quiserem colocando no chat, né, nos comentários, se faria alguma coisa diferente, e no último caso aí também, o que fariam, que é um caso também que eu vi recente e ainda estou decidindo a conduta. Mas aqui vamos lá. O primeiro caso é um paciente de 72 anos, masculino, cérvico-braquialgia direita e esquerda há anos e uma piora há 3 meses. Dormência nas mãos, perda de equilíbrio. As crises de dor estão cada vez mais frequentes, com EVA 8 em 10, né? E no exame físico, dor à palpação cervical, marcha espástica, rigidez de membro inferior, reflexo grau 4. Humberg também positivo. Essa aqui era a imagem da ressonância. Então, uma mielopatia cervical, uma estenose de canal C3, C4, né? Sem muito segredo. Eu programei de fazer uma descompressão anterior com estabilização. E o que aconteceu nesse caso foi que o paciente estava bem, né, era uma queixa de 3 meses, eu pedi a cirurgia de forma eletiva,
mas 2 semanas antes de realizar a cirurgia, o paciente começou a ter uma piora. Eu pedi para ele suspender o antiagregante que ele tomava, agilizei toda a papelada burocrática, mas quando eu fui operar, o paciente já estava com um déficit grande, com uma tetraparesia, não conseguia levar alimentos à boca, né? Fiquei impressionado com a evolução e até mesmo o momento, né? Acho que atrasou um pouco para fazer a cirurgia, talvez por uma falha de comunicação minha aí com a família. E aí eu fiquei preocupado no momento da cirurgia se a descompressão anterior seria suficiente. Então, me programei para fazer via dupla, anterior e posterior, porque vocês podem ver aqui, a compressão, apesar de grande na medula, o paciente tem um canal estreito congênito, né? Então, fiquei na dúvida se seria suficiente. Mas durante a cirurgia, quem estava fazendo a monitorização para mim era o Ricardo Ferreira, e depois da descompressão anterior, o paciente teve uma melhora praticamente total do potencial motor, né? Ele falou, voltou para níveis normais, que o potencial é membro superior e inferior. Então, eu fiz a estabilização com cage, com âncora, e o paciente ficou... Eu optei por não fazer a via posterior naquele momento. O paciente ficou bem, eu tinha até programado com ele, vamos fazer uma ressonância com 2 meses para ver como é que tá, se tem algum ponto de compressão. Então, essa aqui é a ressonância pós-operatória dele, né? A gente vê um pouco aqui de sofrimento da medula, mas uma boa descompressão. E aqui no corte axial também a medula bem liberada. Esse outro caso, né, é um paciente de 54 anos, ele é cirurgião gástrico, né, e com quadro de dor em membro superior direito há 2 meses e uma certa perda de força, ele tinha dificuldade para colocar a luva, né, ele opera demais, opera todos os dias e estava incomodando bastante para operar. Tinha o histórico de artrodese cervical anterior há 11 anos, né, e no exame físico ele tinha uma liberação piramidal, paresia grau 4 para flexão e extensão do antebraço. Essa era a ressonância pré-operatória dele, então a gente via que tinha uma lesão medular antiga, né, então muito do quadro clínico dele era sequela, né, do quadro anterior, né, ele sabia disso, ele teve um pós-operatório complicado, com perda de força, enfim. Mas aqui ele estava tendo um quadro novo, né? E a princípio eu estava atribuindo em parte para essa listese C3, C4, né? E em parte também para uma estenose foraminal C6, C7. Eu examinei esse paciente várias vezes antes de propor cirurgia, porque eu estava realmente na dúvida se o quadro clínico vinha das 2 regiões ou não. Aqui no raio-x dinâmico vocês podem ver, né, claramente que na extensão a retrolistese, né, então do segmento C3, C4 piora, né, então a flexão e extensão. Aquilo que eu falei para vocês, quando a gente tem um segmento artrodesado, né, seja natural ou artificialmente, outros segmentos assumem uma hipermobilidade que podem levar ao quadro de compressão medular e radicular. A eletroneuromiografia, né, acabou não ajudando, porque realmente mostrou comprometimento de C5 a C7 bilateral, pior à direita, e eu acabei optando por fazer uma via posterior para estabilização da listese, mas incluir o nível de C6 e C7 com uma foraminotomia e estabilização também. Aqui eu tive uma dificuldade para colocar o parafuso de C7 à esquerda, como vocês podem ver, ele não está presente. A minha ideia era fazer um parafuso pedicular, mas o pedículo provavelmente expandiu durante a colocação e a monitorização me acusava comprometimento aí neurológico, né? Na hora que eu estimulava o parafuso, eu tive que tirar o parafuso, coloquei na massa lateral, então esse parafuso ficou na massa lateral, mas a outra massa lateral não aguentou o parafuso, eu acabei fazendo nesse ponto aqui uma artrodese in situ com colocação de fragmentos ósseos na articulação facetária, que foi suficiente para artrodesar esse segmento, hoje está bem artrodesado. Já tem 2 anos essa cirurgia, o paciente melhorou bastante, está operando normalmente. Esse outro caso, né, que é um caso interessante, paciente com um quadro aí de 7 meses de dor e perda de força em membro inferior, uma certa claudicação, andava alguns minutos, já tinha essa dor e perda de força, principalmente na coxa, né? E ele tinha essa imagem aqui
né, de ressonância de coluna lombar, então uma compressão L2, L3, né, com um cisto facetário, e uma eletromiografia compatível aí com radiculopatia de L2 e L3. O problema é que ele já veio me falando que ele tinha hérnia de disco torácica e cervical. Eu propus para ele uma descompressão endoscópica aí de L2 e L3, foi feita a semana passada, mas eu fiquei com medo de posicionar esse paciente, né, com essa coluna cervical e essa coluna torácica dele. Então eu solicitei a monitorização neurofisiológica intraoperatória e para fazer a descompressão. Felizmente o paciente, a gente conseguiu posicionar sem nenhum tipo de problema, né? O paciente não teve perda de potencial aí durante o procedimento. E esse outro caso aqui, eu não consigo ler o que eu coloquei aqui em cima, que tem uma barra aqui, mas é um paciente recente que eu atendi online, né? Então, deixa eu só tirar aqui. Quadro de dormência em membro superior a 1 ano, não sentia muita dor, né? Era mais um incômodo no pescoço e no ombro, dor nas mãos e nos braços e dormência no território ulnar bilateral. Às vezes sente a perna fraca, né? Então eu não consegui um exame, né, clínico, né, físico dela, né? Mas esse era o quadro e um JOA de 16. A ressonância e a eletromiografia feita no final do ano passado mostravam essa imagem, né? Então, um quadro de estenose cervical de C3 a C7, esse nível aqui, né, duvidoso, né, se faz parte da doença ou não, mas aqui a gente vê uma hipertrofia de ligamento longitudinal posterior, né? Aqui C3, C4, aqui pulou 1, tem C5, C6, aqui C6, C7, e aqui a tomografia que mostra calcificação aqui nesses segmentos, né? Então, a eletromiografia mostrando denervação de C4 a C7 à direita, né? Crônico, e mostrar de novo a imagem para vocês. Esse caso, como eu falei, eu atendi online semana passada, não via paciente, mas já estamos programando aí algum tratamento assim que resolver esse problema aí da pandemia, né? Gostaria da opinião de vocês aí com relação a esse caso. Aqui o raio-x, né, dela, né, como esperado aí nesse tipo de problema, não tem muita instabilidade, né? Então, sem instabilidade na prova dinâmica com raio-x. E qual a conduta? E é isso, agradeço a oportunidade. E agora eu entendi mais por que as pessoas colocam a foto dos filhos, né, nos finais da apresentação, para mostrar que o nosso tempo para preparar a aula foi compartilhado aí com muita bagunça aí delas